STJ decidiu recentemente que bens da madrasta podem ser penhorados para pagamento de pensão alimentícia. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo acerca de como que funcionou essa decisão, o que dá para fazer para tentar evitar esse tipo de situação. Eu sou Michele Albertini, advogada com mais de 20 anos de atuação diária no direito de família, e eu tô aqui para contar essa história para você. Se você quiser ter acesso a mais informações relacionadas ao direito de família, sempre atualizadas e faladas de uma maneira clara e sem aquela coisa que eu detesto, que é ficar puxando sardinha para a mãe ou ficar puxando sardinha para o pai, sabe aquela coisa de polarização, de instigar ódio na família? Eu não faço isso aqui. No meu perfil, eu te convido para ir lá nas minhas redes sociais, inclusive, eu sempre falo de acordo com o bem-estar das crianças e dos adolescentes. Quer ficar por dentro de tudo? Já vai lá e me siga. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Você é madrasta e se preocupou com essa decisão recente que saiu de que os seus bens podem ser penhorados para pagamento de pensão alimentícia dos seus enteados? Ou outra situação, você é homem e está pensando aí em passar as coisas para o nome da sua companheira, né? No caso a madrasta das crianças, para tentar driblar, né, a obrigação alimentar? Tem alguns cuidados, tem alguns problemas que isso pode ocasionar. Fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo. Primeiro ponto que a gente precisa entender. O que baseou essa decisão do STJ foi priorizar, proteger as crianças e os adolescentes. Porque o que aconteceu, que restou comprovado naquele processo que o STJ julgou, foi que existiu uma tentativa de fraude. O homem passou a destinar os seus bens exclusivamente em nome da sua atual mulher, atual companheira, madrasta das crianças em questão, com a finalidade de burlar o recebimento de débitos alimentares. E o que aconteceu? Restou comprovado judicialmente essa fraude e a madrasta, sim, teve parte do seu patrimônio penhorado por conta da dívida alimentar dos seus enteados. É importante a gente esclarecer alguns pontos aqui. Foi parte do patrimônio da madrasta penhorado, porque é o que a gente chama de meação, que são 50% de que uma parte é dela e os outros 50% do marido, do companheiro. Então, 50% que estava exclusivamente em nome dela, mas tinha sido conquistado ao longo do casamento, da união deles, é do marido, é do pai dessas crianças, de quem realmente detém a obrigação legal de sustento. Então, por isso que ela perdeu, por isso que ela teve os bens dela penhorados, mais 50% dos bens. Eu vou explicar um pouco mais isso, eu acho que é importante você entender a questão do regime de bens, que aí é o ponto central dessa questão. O ponto central está no regime de bens adotado pelo novo casal. Gente, a partir de agora, tudo que eu falar para vocês, casamento, serve para união estável também. Às vezes eu só vou falar casamento, mas se eu falar casamento, pensa, união estável também, porque o casamento foi equiparado à união estável. Acerca desse assunto, união estável, tem vídeo novo no canal. Eu te convido a ser inscrito aqui do canal e já procurar esse vídeo que já está disponível. Nós temos alguns regimes de bens no Brasil. Eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro regime de bens é o da comunhão parcial de bens. É um regime legal. Se você vai lá casar ou fazer sua união estável e não fala nada, o regime de bens que vai ser escolhido para você é o regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Qual é a regra nesse regime? A regra é que tudo adquirido ao longo da constância do relacionamento é dos dois. Não importa quem comprou, quem pagou, quem trabalhou, quem ganha mais, quem ganha menos. Não importa. Subentende-se nesse regime da comunhão parcial de bens o esforço comum. Então, é como se cada um tivesse dado 50% meio a meio, não importa. Outro regime de bens, eu já volto nesse regime aqui, que é esse que está o ponto da decisão do STJ. Eu já volto a falar sobre ele. Próximo regime de bens, o regime da comunhão universal de bens. Esse regime, para você casar ou ter uma união estável sobre ele, você precisa fazer um pacto antinupcial. Ou seja, ir lá no cartório tem uma etapa antes de casar. Faz ali por escrito a declaração que vocês querem resolver
através desse casar, né, através desse tipo de regime. O regime da comunhão universal de bens, como o próprio nome já diz, é da comunhão universal de bens. Então, nós temos o universo de bens, tanto do que tinha antes do relacionamento, quanto do que eles conquistaram depois dos dois, tá? Então, isso implica também na herança. Quando vier a receber uma herança, é tudo dos dois, de antes, depois, enfim. Comunhão universal de bens, dos dois. Nós temos também um outro regime, é o regime da separação total de bens. Esse regime da separação total de bens, também você, quando for fazer o casamento ou lá a união estável, você precisa fazer o pacto pré-nupcial para conseguir se casar ou fazer sua união sob esse regime. Porque ele não é o que a lei estabelece como o legal, né? O padrão. Então, tudo que é fora do padrão tem que fazer esse pacto. A separação obrigatória de bens, ele é um regime que as partes escolhem para, como o próprio nome já diz, fazer a separação total de bens. O que é meu, o que é seu, mesmo ao longo da constância da união, do casamento. Compramos uma coisa, ou é no meu nome ou no seu nome, não tem essa comunhão. Mas, caso for comprado e os dois, né, quiserem colocar no nome dos dois, aí faz uma sociedade, 50% para um, 50% para outro, não, também pode acontecer, tá? Não tem problema. Algumas pessoas são obrigadas a fazerem o casamento, a união estável, nesse regime que eu acabei de falar, que é o da separação obrigatória de bens. Por exemplo, pessoas que, mesmo tendo feito o seu divórcio de uma relação anterior, ainda não fizeram a partilha de bens desse relacionamento. Aí vão constituir um novo casamento ou uma nova união estável, só que está tudo bagunçado lá atrás, não foi dividido os bens, tem que casar obrigatoriamente nesse regime que eu falei para vocês, que é o da separação obrigatória de bens, para não ter essa confusão. Porque você imagina, né? Eu tenho uma casa 50% com a minha ex, eu vou casar de novo e eu quero ficar com a casa, eu vou pagar a parte dela, eu vou ampliar a casa, mas a ampliação é da nova. Você já imaginou? Então, para não ter esse problema, a lei ela obriga o novo relacionamento ser na separação total de bens, ou então partilha lá do casamento anterior, da união anterior, e aí casa na comunhão parcial de bens, tá? Mas caso contrário, é a separação obrigatória de bens, que tem que ser nesse caso, onde foi feito o divórcio, mas ainda não foi partilhado os bens da união anterior, certo? Então esse é um tipo. Outro tipo, que é obrigatório, o regime da separação obrigatória de bens. Na hipótese de, vamos imaginar que a pessoa ficou viúva e tem um novo relacionamento. Só que ela não fez o inventário, tem os bens ali do falecido e tem os filhos, então tá aquela confusão ali, tá tudo ainda no ar, não tem que fazer essa partilha através do inventário. É a mesma situação, entende? Né? De um casamento que não dissolveu a parte patrimonial, de um inventário que não partilhou, né, a herança cabível. Nessa hipótese também de um novo relacionamento que ainda está pendente a partilha do inventário, o casamento, a união tem que ser sob o regime da separação total de bens. E uma outra hipótese que surgiu recentemente agora, em fevereiro de 2024, mas vou falar porque pode ser que alguém ainda esteja nessa separação obrigatória, porque era de antes de fevereiro de 2024, são pessoas que tinham acima de 70 anos. Sim, era obrigatório o casamento, a nova união, com o regime da separação obrigatória de bens. Né? Para evitar aquele golpe do baú, aquela coisa toda que já caiu por terra, tá? Nossas cortes superiores decidiram colocar uma pá de cal nisso, de que a pessoa com mais de 70 anos ela não é incapaz, ela não tem que ser protegida pela lei e casar na separação obrigatória de bens, mas ela precisa fazer uma escritura pública nesse sentido para poder escolher o regime de bens. Bom, dito isso, tem alguns outros regimes de bens aí, tá, gente? Eu vou falar só por amor à informação extra aqui. Mas tem um regime de bens que ninguém usa. Eu tenho mais de 20 anos no exercício da advocacia, eu nunca vi uma pessoa, aliás, um casal, né? Nunca vi um casal escolher esse regime de bens, porque ele é esquisito. É o da participação final nos aquestos. Não vou nem explicar porque ele é estranho. Mas tem outros regimes de bens que dá pra gente fazer um misto, uma coisa híbrida, né? Dá pra gente compor regime de bens, isso a gente já fez bastante aqui no nosso escritório. É bem interessante essa situação. Então, dito isso, eu expliquei quais são todos os regimes
de casamento ou de união estável passíveis que existem hoje no Brasil. Pois bem, no acórdão que fixou essa obrigação, que todo mundo ficou de cabelo em pé, os bens da madrasta começam a valer para pagar dívida de filho que nem é dela, do enteado, como é que fica essa questão? Tudo isso originou aí um certo murmurinho, mas gente, é porque na decisão que o STJ julgou, o regime de bens do casal era o da comunhão parcial de bens, que é o primeiro que eu expliquei. Lembra que tudo adquirido na constância é dos dois? Nessa situação do julgamento, foi colocado exclusivamente em nome da madrasta, mas é comunhão parcial de bens, ou seja, foi adquirido depois da constância do casamento, da união estável deles, então tem que ser dividido por dois. Então, o que o STJ fez? Penhorou 50%, ainda que estivesse no nome exclusivo da madrasta. Por que 50%? Por decorrência do próprio regime de bens, que é a comunhão parcial de bens, é do pai, que tem a responsabilidade legal de pagamento de pensão alimentícia, do marido dela. Então, foi uma decisão acertada, e essa decisão do STJ deixou claro, gente, não cabe fraude. É uma decisão de caráter pedagógico mesmo. O que é o caráter pedagógico? De realmente ensinar e mostrar, estou fazendo isso porque quem ousar tentar praticar fraude, para tentar ocultar bens, para não pagar a obrigação alimentar, vai ter o bem da companheira aí penhorado. Se casada no regime da comunhão parcial de bens, claro, tá, gente? Então é isso. Qual que é a saída? Não vou falar saída, não vou falar traquejo, não vou falar palavras que possam dar a entender que é um jeitinho, mas eu vou falar para vocês, porque eu sei que tem muita madrasta que me segue, tem muitas pessoas que têm filhos de outras uniões e estão se relacionando de novo e querem fazer de uma forma que não prejudique a nova pessoa. Então eu vou falar aqui formas de proteger, não vou nem usar blindar, hein? Não é nem blindar o patrimônio, é proteger o patrimônio para que a gente deixe as relações muito bem acertadas. Lembrando que a obrigação de pagamento de pensão alimentícia, gente, não é uma punição para quem paga e não é um brinde para quem recebe. Isso aí é uma obrigação para criança. A criança não faz fotossíntese. A criança precisa se alimentar, precisa estudar, precisa de saúde, precisa de transporte, lazer, educação, enfim, tantas outras coisas, né, que a gente sabe. Então, é o necessário para a criança, certo? A verdade é que as fraudes patrimoniais estão na mira da justiça. Qualquer coisa que as partes tentem fazer para tentar burlar, enganar o Poder Judiciário, pode ser muito arriscado. Declarar uma renda muito menor do que a que realmente tem pode ser considerado fraude. Transferências de imóveis e carros em nome da atual esposa ou companheira podem ser considerados fraude. Registrar todo o patrimônio em nome da madrasta já está declarado aí que pode ser considerado fraude. Então, muito cuidado com esses traquejos, com essas tentativas aí de blindagem patrimonial. Eu vou te ensinar formas muito mais legais de se fazer isso sem correr o risco de ser fortemente prejudicado na justiça. A forma que existe legal de você proteger o seu patrimônio, se você é madrasta, está entrando num relacionamento onde, né, a pessoa aí tem filhos, tem obrigação alimentar, ou você que tem filhos, tem obrigação alimentar, está se envolvendo com uma outra pessoa que também tem as obrigações dela, ou enfim, né, não tem nada a ver com o negócio. Como que a gente faz? Como que a gente costuma fazer aqui no nosso escritório? Orientar essas partes a se envolverem, a casarem ou fazerem, né, a união estável no regime da separação total de bens. Essa seria uma saída legal e totalmente plausível, longe de ser considerado como fraude. Fazer o relacionamento começar de uma forma separada. Assim, tudo que é de uma pessoa é exclusivo dela, da outra é da outra, e não tem essa ligação e não tem esse risco de penhora para tentar, né, pagar a dívida aí que a obrigação é do outro. Então, seria essa orientação principal. Ai, mas aí você vira e fala para mim, eu já casei, eu já fiz minha união, agora eu tô
lascada, porque eu me envolvi e ele não está conseguindo pagar a pensão, o que eu faço? Ou então o homem fala, nossa, eu não sabia que eu me envolvi com uma mulher aqui que tem 4 filhos e o pai não paga a pensão. Qual que é a solução para isso, né? Para não ter essa mistura patrimonial? Gente, se você já casou ou fez a união estável no regime da comunhão parcial de bens, não falou nada, é o regime da comunhão parcial de bens. O que dá para fazer? Se vocês não têm nenhuma dívida, escute, tem que ser nenhuma mesmo, não pode nem ter 10 reais ali por causa da companhia de água que cobrou um negócio errado, esqueci. Não, é nada. Se vocês não tiverem nenhum débito, nenhuma pessoa reclamando judicialmente contra vocês de uma coisa que vocês não pagaram, e também é óbvio, não pode ter nome negativado, aí sim vocês podem entrar numa possível solução que a gente chama aqui de alteração de regime de bens. Sim, na prática é tirar da comunhão parcial de bens para ir para a separação total de bens. Fazer o que vocês deveriam ter feito lá atrás. É possível, mas cuidado, não pode ter dívida, porque senão vai ser considerado fraude e não vai conseguir, não vai ser efetiva a mudança, a alteração do regime de bens para separação total de bens, tá? Atenção madrasta, então cuidado, o seu patrimônio pode sim ser alcançado para pagamento de dívida de pensão alimentícia do seu enteado. Então cuidado, assista esse vídeo com carinho. Se você precisar de orientação, nossos contatos estão aqui embaixo, disponíveis para te ajudar nessa transição. E eu quero deixar muito claro aqui, a obrigação alimentar não é sua madrasta, ela continua sendo do pai. Porém, numa possível situação de fraude, seu patrimônio sim vai ser atacado para pagamento dessa pensão alimentícia. O recado do STJ é muito claro. O que importa, acima de tudo, é o bem-estar das crianças e dos adolescentes e repudia com muita força qualquer tentativa de fraude. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, já clica aqui e se inscreva. E eu te vejo nas minhas redes sociais. Lá tem muito conteúdo, eu sei que você vai gostar. Beijo e até lá!